onde a gente educa e auxilia, onde a gente educa, onde a gente ensina e presta o socorro necessário. Então, a gente deixa um pouco de lado a hipocrisia de estar revestido sobre algo e possamos entrar em ação. Então, a gente começa a ver o seguinte: se mediunidade pudesse ser traduzida em um verbo, eu diria que o verbo é ação. Se eu pudesse traduzir caridade para um verbo, veja que interessante, ele também seria ação. Então, agir, como eu ajo, como eu movimento. E no ato de agir, de movimentar, nós encontramos a lei da ação e reação, porque quando eu me movo, quando eu tenho uma ação, automaticamente parte sobre mim uma reação, que começa a ser compatível com a minha ação, ou seja, a roda começa a girar. E nesse processo da roda girar, através da caridade, através dos bons exemplos, porque dar bom exemplo também é uma caridade, é um ato de caridade, porque alguns trocados, alguns valores poderão ajudar muitas pessoas, mas o exemplo arrastará multidões. Isso nós vemos ao longo da história, com inúmeros outros pessoas que movimentaram e fizeram grandes transformações. A gente vê Gandhi, olha a movimentação que Gandhi fez. Pelo exemplo, ele moveu um povo pelo exemplo, ele moveu uma cultura com o exemplo. Né? E então, diante disso, nós começamos a ter aquele movimento. E esse movimento, ele trabalha sobre o quê? Reforma íntima. Então, eu fazendo o meu trabalho interior, eu começo a ser mais amoroso. Eu sendo mais amoroso, eu me torno caridoso. E aí nós vamos ter que citar mais uma passagem que é linda demais, que é a carta de São Paulo a Coríntios, né? Mesmo que eu falasse todas as línguas, a dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Né? Amor como caridade espiritual. Mas também tem a versão, se eu não fosse caridoso, nada eu teria. Né? Se não fosse a caridade, eu também nada teria. Que é a movimentação do amor na matéria. Então, a espiritualidade nos diz que a caridade no mundo espiritual é o amor, e que o amor no manifestado na matéria é a caridade. Eles botam esse mesmo exemplo. Então, se é o amor, é muito simples. O que você tem hoje para dar para o universo? O que você tem hoje para dar para a tua sociedade? O que hoje nós temos para contribuir com os outros? A hora se faz agora, e não daqui um pouco. Só uma palavrazinha, estou de acordo perfeitamente com o que estás a dizer. A caridade é dar ao outro, ajudar o outro, seja lá o que for, que seja bom, é o que a gente quer. E sendo assim, se somos capazes de ajudar o outro a ser melhor, ele mesmo, a não necessitar sempre de vir pedir ajuda, de ser ele ser capaz de acreditar nele e de dar ele o passo para a frente, é a maior educação e a melhor ajuda é essa, não estar sempre dependente do outro, ser ele depois a poder ajudar o outro. A roda continua. Eu queria voltar um pouco, né, nessa definição de hipocrisia, porque uma das coisas, né, que é muito dura na reforma íntima é quando a gente começa a olhar nós mesmos com uma honestidade e começa a perceber a nossa verdadeira natureza, né? Então a gente tem uma autovisão que ela é muito distorcida pela cultura que a gente está imerso, né? Que às vezes o valor das pessoas é determinado ou pelo que ela tem, ou pelos números que ela gera, ou pelo reconhecimento em termos de mídia, né? Então, quando a gente começa uma reforma íntima muito sincera e começa a ver as nossas verdadeiras cores, né? O nosso verdadeiro tamanho, é muito natural que a gente sinta que não vai dar conta de fazer. Porque a gente ainda é muito pequeno, né? A gente sabe que a gente só consegue mesmo executar o bem ou fazer algo que tenha
conexão com Deus, porque Jesus intercede, né? Por causa da misericórdia desse alto que vem e fala assim, olha, eu sei que você não tem muita capacidade não, mas se você tiver boa vontade, eu vou fazer um acréscimo, né, no seu esforço, que é pequeno, que não vai dar muita coisa, mas que a gente está vendo que é de boa vontade. Então, se a gente tem essa visão, né, muito honesta da gente mesmo, e a gente começa nessa trilha da reforma íntima, o próximo passo é a gente conseguir entregar isso na mão de Deus, né? Porque a gente sabe que por nós mesmos ou pela nossa capacidade nós não vamos conseguir mesmo, né? E aí tem uma história, né, do Marlon que eu não vou repetir inteira aqui, mas quem já assistiu outras vezes vai saber do que eu estou falando, que é ele na capela, né? Lá em Assis, na Itália, e ele tentando entender por que Francisco não se achava grande coisa, e mesmo assim ele tinha sido escolhido por Jesus para fazer a tarefa que ele fez, né? Então, é uma reflexão da gente fazer, porque se a gente fica, né, tentando achar esse próprio valor no resultado do que a gente faz, a gente está fadado a desanimar. Porque o resultado, ele é só um detalhe, é um detalhe que pertence a Deus, né? O agricultor, ele vai plantar lá as flores, mas ele não tem capacidade de fazer as flores germinarem e florirem, né? Isso é Deus que vai fazer, ele vai dar as condições. Ele vai semear, vai regar, vai cuidar do canteiro, né? Mas ele não tem poder de obrigar as flores a dar o resultado. Isso aí é uma coisa que pertence a Deus, né? Então, com a caridade também tem que ser assim, sabe? Porque às vezes a gente fica muito preso na resposta do outro, na gratidão do outro, no resultado da nossa ação, né? E não entende, assim, peraí, essa ação, o quanto ela foi transformadora para mim e foi transformadora para o outro, né? Então, tem hora que a gente precisa, assim, um pouco de uma máscara para dar conta do nosso tamanho e continuar, né? Porque senão é como se a gente achasse que depende da gente, não depende da gente, depende de Jesus, né? É isso aí. Eu não tenho mais nada a crescer, né? E acho que foi muito bem falado e muito bem explicado dentro das nossas possibilidades deste momento, né? E se fechássemos o Evangelho e abríssemos de novo e caísse o mesmo texto, com certeza viriam reflexões um tanto diferentes em relação a ele. Mas nesse momento é isso.